Pessoal, então vamos dar prosseguimento aqui. A próxima palestra, então, vai ser com o professor Alfredo Goldman, da USP, que também sou muito grato aqui por ter aceito o convite para vir para Goiânia, participar aqui da ERAD, tá? Vou ler rapidamente aqui a mini bio. Bom, o Alfredo, ele possui graduação em Matemática Aplicada pela Universidade de São Paulo, mestrado em Matemática Aplicada também pela Universidade de São Paulo e doutorado em Informatique de Sistemas no Instituto Nacional Politécnico de Grenoble. Atualmente é professor associado da Universidade de São Paulo. Tá, então, desejo sucesso aí na palestra, Alfredo. Muito obrigado. Obrigado, Wellington. Então, só para começar, eu fiz doutorado no mesmo lugar que a Alba fez. Não é mera coincidência. A Alba terminou, acho que uns 2 anos antes. Mas isso não se fala, que é um pouco indelicado, que a gente começa a fazer cálculos. E a gente vai perceber que a Alba, ela não tem 20 anos a menos do que eu, só 10. Mas tudo bem, mas faz parte. Pessoal, eu acho que vai ser bem interessante para quem gosta de computação paralela, que está aqui, porque as apresentações vão ser bem complementares. De um lado, a Alba, ela mostrou um problema e foi a fundo. Ela fez uma busca em profundidade. A minha vai ser em largura. Eu não vou falar nada de específico, vou falar blá, 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 mas várias coisas talvez tenham algum interesse para vocês. E a ideia é falar um pouco da evolução e dos desafios, entender um pouco o cenário de uma maneira geral. Eu não vou falar de nenhum problema que eu trabalhei, nenhum artigo que eu publiquei. É uma coisa um pouco complementar com relação à Alba. Então, para começar, quem quiser a apresentação, ela está disponível nesse endereço. Aí, quem quiser olhar com calma, não precisa nem pegar os slides ou anotar alguma coisa. Uma outra coisa, se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, perguntem, me interrompam durante a apresentação. Eu acho que fica assim mais dinâmico. Ok? Então vamos em frente. Primeira coisa, se isso funcionar... É o que? É alô, alô. Aqui funciona. Não, acho que... Deixa eu ver. Deixa, tá bom. Então só deixa eu chegar, eu passo. Tá. Deixa eu conseguir passar. Tá. Se eu conseguir passar aqui. Cadê o... Será que é certo aqui? Foi. Então, pessoal, antes de começar, eu acho que é bem importante quebrar um pouco o gelo. Então vamos bater um papo. Vamos conversar. Então eu vou perguntar aqui para o rapaz que está acordado, qual é o seu nome? Atos. É Atos com H ou sem H? Atos. Legal, muito legal. Prazer, eu sou o Alfredo. Bem-vindo, continua acordado. Vamos lá. Eu estou lembrando, olhando para vocês, essa criançada feliz aqui, assistindo, tem alguns um pouco mais velhos, mas tem uma criançada aqui. Eu estava aí, há uns 30 anos atrás. Eu tenho um problema grave, que é o seguinte: depois do almoço, o meu estômago faz a digestão. E me levaram para comer picanha hoje. Então é meio assim, tipo, não é que eu durmo, eu apenas me desligo, mas eu estou ouvindo tudo. Mas é uma coisa de família, não sei. Mas vamos lá. E eu participei de várias escolas e, de alguma forma, isso me inspirou. Por que eu estou nessa carreira hoje? Porque eu estava aí algum dia. E eu falei assim, nossa, que legal, parece que é divertido isso. Parece que a Alba se diverte fazendo pesquisa, parece que ela gosta disso. Parece que o Alfredo gosta de fazer pesquisa. Sim, é verdade. A gente não recebe a mais para isso, a gente não toma nenhuma bolinha azul a mais para isso, a gente gosta. E eu acho que é um exercício para vocês. Aonde vocês querem estar daqui a 10 anos? Atos, aonde você quer estar daqui a 10 anos? Na faculdade que eu estudo. Você quer ser professor aqui?
em Rio Verde. Ele quer estar em Rio Verde. Não, Rio Verde é Goiás. Então, legal. Quando eu estava aí, na posição do Atos, eu não pensava nisso. Eu estava só me divertindo. Olha que legal, sei lá o quê. Mas é legal ter uma meta para pensar. E uma coisa muito legal que eu tenho aprendido recentemente com meus alunos é o seguinte: vocês são muito importantes. E para falar que vocês são muito importantes, eu vou usar essas 3 sopas de letrinha. USP Code Lab. Um grupo de alunos se juntou e começou a se organizar para fazer coisas mais legais usando sistemas. Todo mundo aqui faz de alguma forma computação ou algo assim. Em que curso vocês aprendem a usar containers com Kubernetes? Eu estou aqui para aprender isso. Não, mas peraí, containers com Kubernetes não é computação paralela de alto desempenho. Adquirir conhecimento. Mas quer aprender. Então vamos lá. Alguém aqui da graduação conhece Kubernetes? Já usaram? Containers? Ouviram falar disso? Tá? O que é Kubernetes? Uma forma de fazer com que os containers fiquem escaláveis. Eu consigo... Eu falo, um container só não faz mais, eu quero replicar e fazer as coisas funcionarem. Por que eu estou falando isso? Vocês vão falar assim, não, aqui ou em Rio Verde, na graduação a gente não ensina isso. Na USP ensina? Por quê? Os professores não sabem. É uma coisa muito recente. Apareceu faz 3 anos. Então, o que acontece? O USP Code Lab são alunos que fazem coisas para os alunos. E para que eles precisam? Eles se reúnem, estudam, aprendem e fazem essas coisas. Está bem legal porque o USP Code Lab fez vários hackathons, fez um monte de coisa e está bem na moda. Para quê? Os alunos se juntaram para fazer sistemas. Eu achei muito legal. Hardware livre. Os alunos se juntaram para mexer com Arduino, mexer com impressora 3D e tudo mais. Nós, professores, qual o papel? A gente tenta arrumar recursos para ele, coisas assim. E, finalmente, FLUSP, software livre. A gente começou a mexer com software livre faz 1 ano e meio atrás. Assim como grupo mesmo. E hoje, sabe o que a gente tem, por exemplo? Alguém conhece algum software chamado como GCC? Um dos meus alunos é committer do GCC. Committer do GCC. Tá? Um outro aluno está com código rodando no GitHub. Alguém já usou o Git? E já temos alunas que conseguiram contribuições para o kernel do Linux. O que os professores fizeram? Arrumaram espaço para eles, deram comida. O resto dos alunos se viram. Tá? Então pensem nisso. Se inspirem, procurem esses grupos e se juntem e façam um grupo de vocês. Acho que é uma coisa bem legal. E, continuando para quebrar o gelo, antes da palestra mesmo, procurem fazer o que vocês gostam de fazer. Eu adorei a Alba, super empolgada. Ela começou a palestra e terminou a palestra falando, eu gosto, é legal, façam isso, sigam isso e sejam felizes. Eu acho que esse é um momento bem importante. Vamos pegar uma outra pessoa aleatória. João Paulo, você é feliz onde você está? É tão difícil trabalhar e ser feliz onde vocês estão? Procurem isso. Eu acho que uma das formas de ter uma vida de sucesso, ter uma carreira, se sentir feliz, é fazer uma coisa que vocês gostam. Tá? E fazer o que vocês gostam não implica necessariamente ganhar um monte de dinheiro. Tá? Então, esses são os recadinhos que eu queria dar para vocês para quebrar o gelo. Quebrar o gelo. Atos, está contente agora? Vamos falar alguma coisa. Alguma coisa. Você falou. Pô, Atos, agora vamos mudar. Então, eu não quero mais o Atos, agora eu quero o Matheus. Matheus. Eu tô só com sono mesmo. O Matheus está com sono. Então, seguinte, uma coisa que eu gosto de fazer é ler a plateia. Se alguém estiver dormindo, eu vou aí perturbar. Então, tá bom. Vamos lá.
Essa é outra coisa que a Alba falou, várias coisas. A gente, como professor, a gente não faz nada sozinho. Ou, muito menos do que nada. Os alunos que programam, os colegas que fazem as coisas. Então, acho que é bem importante sempre citar quem ajudou a fazer. Então, essa palestra que eu vou dar hoje, quem me ajudou foram esses vários ex-alunos meus, tá? Que continuam trabalhando comigo e ajudando a fazer as diversas coisas. Vamos lá. A palestra em si pode durar um semestre. Por sinal, essa palestra é o começo do meu curso de computação paralela distribuída. Eu começo com essa palestra e dou o curso inteiro em cima dela. Por quê? Porque tem tudo de computação paralela distribuída. Como eu falei, eu não vou focar em alguma coisa, eu vou falar do geral. E a ideia é motivar vocês a, olha, eu gostei disso aqui, eu quero fazer o meu mestrado com Wellington, por exemplo. Tá? Ou seu doutorado com a Alba. Ou, se vocês tiverem coragem suficiente de ir para São Paulo. São Paulo é legal, não é, São Paulo? A gente está de braços abertos lá também. A primeira coisa, por que a computação paralela? Por que precisa de computação paralela? O grande problema é que a luz é lenta demais. Já pensaram nisso? Basicamente, fazendo umas contas bobas com relação à luz, a velocidade do clock de uma CPU estaria limitada a da ordem de 10 GHz. Limitada assim, fazendo conta boba. Aqui, velocidade espaço-tempo. Então, a ideia é a seguinte: não dá para fazer sequencial. Chega um ponto que sequencial não vai. Então, paralelo está bem motivado. Ok? Continuando mais um pouquinho. Sim, um monte de coisa foi feita para mitigar esse problema de buscar dado na memória. Memória cache, várias formas especulativas de buscar as coisas, tudo mais. Mas mesmo assim, não adianta. Sequencial tem limitações. Sem fazer paralelo, a gente não iria muito longe. Tá? E vamos falar um pouco sobre computação paralela. Começou há muito tempo, tá? Até os anos 80, se fazia algoritmo. Se faziam modelos e se falavam de limites teóricos. Mas espera aí, em 80, mal computador tinha. Como é que tinha computador paralelo? Vamos lá, Matheus. Não sou muito bom em história. Ele não é muito bom em história. Né? Em 80, não tinha computador paralelo. Então, a gente imaginava um modelo como o PRAM, que era um modelo de computação paralela, do qual a gente conseguia abstrair e imaginar. Se eu tivesse uma máquina dessa, como é que seria o meu algoritmo? O que eu conseguiria fazer de melhor? Tá? Vamos lembrar, para conseguir fazer um programa, eu não preciso ter uma máquina, eu preciso ter um modelo. Tá? Vocês viram a exposição que tem das mulheres, da Ada e tudo mais? Como é que a Ada fazia algoritmo sem ter computador? Com um modelo. Então, é possível fazer umas coisas. Então, esse foi o primórdio da computação paralela. Depois, anos 90, começou até aquela parte, será que não dá para colocar junto esses processadores? Criar uma espécie de placa de rede que vai juntar eles para fazer uma coisa que eu consigo unir a força deles para fazer uma coisa melhor? E aí, a grande pesquisa da época era como interconectar processadores. Como é que eu faço para interconectar eles e conseguir fazer com que eles trabalhem juntos? Tá? Antes que o Matheus pergunte, não, na época não tinha switch. Tá? Em 2000 apareceram os clusters, Beowulf e computação em grade. Computação em grade que foi a precursora da computação em nuvem. Computação em grade era uma forma de ter um cluster acessível por várias pessoas e compartilhável de alguma forma. Mas tudo isso, usuário especialista. Mais recentemente, chegou-se aos limites do clock. Não dava mais, nos anos 2000, para continuar aumentando o clock dos processadores. E qual foi a alternativa? O multicore. E o multicore, nós da ciência da computação, não pedimos isso.
veio para a gente. E qual é o problema? Agora, para fazer um programa rodar com o mesmo desempenho, aumentando o desempenho, ele tem que ser concorrente ou paralelo. E não perguntaram para a gente se a gente queria fazer isso. Mas agora a gente vai ter que fazer. Também foram aperfeiçoadas as técnicas de virtualização. Agora é possível ter máquinas virtuais, graças a recursos processadores. O que permitiu a nuvem, o fog, o edge e todos esses termos da moda agora. E aí foi engraçado que voltou uma volta ao passado, o tal do SMD, Single Instruction Multiple Data, que é uma coisa que fez muito sucesso antigamente e agora voltou com toda a força com os aceleradores que nós temos. E, num futuro próximo, FPGAs. FPGA é uma coisa que vão se acostumando. Tá? Quando a Intel comprou a Altera, não foi de graça. Ela vai usar isso de alguma forma para ter isso num chip. Assim como nos chips hoje tem uma GPU, por que eu não vou ter uma FPGA no chip? A Alba estava contando que ela teve enormes ganhos de desempenho usando FPGA. Só que uma coisa vocês não sabem. Quanto vocês acham que é o clock de uma FPGA? Matheus, qual é o clock de uma FPGA? Eu vou perguntar pra ele, que eu tava meio que dormindo na palestra anterior. Ele não falou nada, ele falou que gostou muito da palestra anterior, ele não dormiu, e ele viu que a Alba citou em um momento que o clock de uma FPGA é da ordem de 200 MHz. O que você acha de 200 MHz? O seu celular roda mais rápido que isso? Deve ser muito ruim esse celular, né? Tá? Mas então, por exemplo, imagina uma FPGA que eu consigo rodar coisas rápido, sendo que o clock dela pode chegar a ser 20 vezes menor do que o processador. Estão vendo a noção disso? E a tecnologia pode melhorar ainda. E o que tem agora é memória persistente, tem umas coisas, tecnologias de memória que faz cálculo. Alguém ouviu falar disso já? Um dos grandes problemas da memória é que ela é vista como um elemento passivo. Por que eu não posso fazer a memória ser um elemento ativo? Quanto de circuito eu preciso para a memória aprender a somar 1? Ei, memória, soma 1 nessa posição. Parece complicado? Então depende, se houver um benefício claro para isso, vai ser feito. Então essa foi uma história até o futuro. Agora vamos perguntar, Matheus, entendeu um pouco da história? Sim. De verdade? Sim. Tá bom. Não vai dormir mais? Tá bom. Oi, pois não. Opa, tem que gravar aqui, que está tudo gravado aqui, você vai ser usado contra você um dia. Vou fazer uma pergunta / provocação aqui. Por que você acredita que o futuro próximo é FPGA, sendo que, se a gente dá uma olhada nas próximas gerações de supercomputadores que já foram anunciadas, elas não são baseadas em FPGA, e sim em GPU? Não, nem da NVIDIA, inclusive, né? A minha crença em relação a isso, de novo, isso aqui é futurologia. Eu tirei minha bola de cristal e estou falando a respeito disso. Eu acho que o futuro é heterogêneo. Quer dizer que o que for bom para a GPU, eu vou jogar na GPU. O que for bom para rodar na CPU, eu vou pôr na CPU. E o que for bom, eu vou pôr na FPGA. Então, eu acho que vai ter essa composição desses 3 componentes principais para fazer os cálculos de maneira mais rápida. Nem tudo vai para FPGA, nem tudo vai para GPU. Então, cada um no seu lugar. Se eu tive algum contato com essa arquitetura híbrida, não, mas a gente está querendo comprar uma máquina desse tipo para fazer esses testes. Para conseguir mostrar que eu consigo ter o melhor de cada coisa para fazer. Que eu posso pegar um programa e falar, essa parte é GPU, essa parte é FPGA, essa parte é CPU, e vamos embora. E, de novo, só para continuar com o comentário do João Paulo, eu ainda acho que tem uma parte que vai ser a memória que vai fazer a computação. Tá? E aí também tem as TPUs, tem várias coisas. Eu acho que vai ter juntar tudo isso, vai ser o futuro.
mas é futurologia. Sim, pessoal, perguntem, participem. Boa tarde. Isso tem a ver com o movimento que está tendo, por exemplo, empresas como a AWS que estão pesquisando para fazer o próprio hardware especificado para processamento? Sou bem novo nessa área. Sim, a ideia é ter o seu hardware, conseguir vender o seu hardware, e se você vende um hardware que é eficiente para algumas coisas, você achou a mina de ouro. Então é isso. Então, como a ideia talvez não é só vender o hardware, vender a nuvem. A Microsoft tem uma nuvem com FPGAs. Então, também vão nessa linha. Eu não sei qual que é o melhor, o que não é o melhor, mas conforme a sua aplicação, você vai tirar melhor proveito dessas coisas. Então, tudo está nessa direção. Então, eu acho que o futuro vai ser bem heterogêneo. Peças específicas para fazer coisas específicas. Mas é claro, já que o Matheus gostou de falar um pouco de história, vamos voltar a falar de história de novo. Matheus, estou vendo você aqui. E vamos falar da história, como é que evoluiu a computação paralela. Tá? A melhor forma de não repetir os erros da história, falando em história mesmo, é conhecer sua história. Tá? E é importante conhecer a história da computação paralela. E nós temos essa história, de alguma forma, através da lista dos top 500, que mostra a história, como é que funciona. Tem limitações? Tem. Por exemplo, essa história dos top 500 é baseada num único benchmark, que é um benchmark que eu diria que hoje é, no mínimo, ultrapassado. Mas continua sendo usado. Basicamente, eles olham quais são os 500 computadores mais rápidos do mundo através desse benchmark que chama LINPACK, que é um benchmark de álgebra linear. Tá? Que é uma coisa que nem é tão usada hoje em computação paralela. Vamos ver o começo da computação paralela, de 93 a 2001. Olha, nesse início, as máquinas com um processador, elas eram importantes, ó. Tinham 20%. Em 1993, os computadores mais rápidos do mundo tinham um processador. Não é chocante isso? As máquinas SMD também tiveram declínio. Começou o domínio e o declínio das máquinas com memória compartilhada. Todo mundo sabe o que é memória compartilhada? Todos os processadores acessam a mesma memória. Isso foi uma técnica muito boa no começo, porque era legal, barato, só que não escala, não vai muito para frente. Máquinas dedicadas, e começam a aparecer os clusters. Os clusters começam a aparecer aqui. E os clusters, depois de 2001, estão aí. Hoje, quase tudo se fala em cluster. Tá? Ainda há espaço para máquinas dedicadas, os outros tipos sumiram. E uma outra curiosidade, nuvem computacional tem muito poder computacional. Fizeram alguns experimentos para mostrar, em alguns momentos, em que lugar do mundo entraria uma nuvem computacional. Só que para fazer esse experimento, tem que parar a nuvem computacional, parar de ganhar dinheiro e fazer experimento. E chegou a uma posição 64, por exemplo. Quer dizer que uma nuvem pode ser vista como se fosse um supercomputador. Vamos aproveitar aqui o disclaimer, não tem ninguém da NVIDIA assistindo. Aceleradores vieram para ficar. Por que os aceleradores vieram para ficar? Porque o negócio é muito rápido. Tá? Alguns caindo, outros subindo, mas os supercomputadores do mundo, todos têm aceleradores. E aí tem o Turing com a tecnologia com 12 nanômetros, e agora o João Paulo está falando em 7 nanômetros, é isso? É isso? A AMD, 7 nanômetros? Então, estão com 7 nanômetros. Isso já agora ou no roadmap? 7 nanômetros. É muito pouquinho. Sabe o que é um nanômetro? 10 a menos 9 de metro. Espera aí, ó, cara de inteligência, vamos lá.
Pode ser 10, 7, mas está diminuindo. Tá. 14 por 10. Mas, de qualquer forma, existe um limite físico perto de 5 nanômetros. Então, aí vai ter efeitos quânticos, e aí fica complicado. Então, a gente não sabe o que acontece. 5 nanômetros a gente vai em teste, porque é o futuro, mas talvez seja a última etapa, porque eu começo a ter efeitos quânticos. Está muito pequenininho o negócio. Tá? Então, só para, de novo, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar a respeito, talvez eu não saiba responder, mas vocês perceberam que eu estou falando de tudo e nada ao mesmo tempo. Quer falar do gato? Quer falar de gato? A gente fala de gato. Eu não sei. Eu não gosto muito de gato, cachorro, essas coisas, não. Uma coisa muito legal é, quando se fala de computação séria, a gente vê que tem certos sistemas operacionais que eu sou obrigado a usar aqui. Não sei. Alguém quer defender um sistema operacional desses? Ou de maçã, ou de janelinha? Para jogo, tá bom. Aqui é supercomputadores, nem se fala de... Para que usar janela e maçã nisso? Mas teve, deve ter, sabe? As empresas tentaram colocar, deixa eu fazer um supercomputador com macOS. Teve algum momento. Tá? Pois não. Peraí, tem que gravar aqui, que está sendo gravado aqui para a posteridade. Interessante, estou especulando aqui também, não tenho certeza, mas no top 500, não sei se você já deu uma navegada na lista, mas tem muitos computadores que são comerciais, que são de empresas que têm data center, mas que talvez não necessariamente por propósito de alto desempenho. Por exemplo, durante muito tempo, teve um computador de uma empresa no Brasil que estava lá como top 1 do Brasil, inclusive, que era uma empresa de cluster, de nuvem computacional. Não tem nada a ver, assim, não tem muita coisa a ver. E muitos desses data centers mais gerais, assim, comerciais, eles não rodam Unix, né? Rodam Windows. Então, talvez... pode ser que tenha. Essa é uma coisa interessante, um comentário ao lado desse. Nem todos os computadores rápidos do mundo estão na lista top 500. Tem vários computadores classificados, que são para uso militar, que a gente nem sabe que eles existem. E da mesma forma, pode ser que tenha uma empresa que tenha os computadores rápidos e seria. Eu só acho que se tivesse alguns da Microsoft lá, ela faria o esforço, tipo, mostra que nós estamos lá. Não sei. Vamos... E Google também. E aí, o que acontece, que é interessante notar, estão vendo aquele crescimento entre 2012 e 2017, que está aparecendo um player lá? Aquele player é a China. A China começou a estar muito aparente na lista de top 500. E isso foi uma coisa que levou uma reação dos Estados Unidos. E a China teve no primeiro lugar durante 2 ou 3 anos. E houve uma reação americana, e agora sim, nós temos o primeiro e o segundo computador, na Top 500 de junho de 2018, eram americanos. E em parceria com a NVIDIA. E o que é interessante é que são máquinas muito rápidas e que conseguem chegar ao exascale em precisão half precision. Se eu pego uma precisão daquele negócio, olha, faz uma conta aí, mais ou menos. Chegamos no exascale, tá? Em half precision, o que é uma coisa bem impressionante. E aí eles são bem fortemente baseados em GPUs da NVIDIA e em processadores da IBM. Só para ver uma figurinha com alguns dados do Summit e do Sierra, se eu olho precisão dupla, o Summit tem 200 petaflops e o Sierra 125 petaflops. Em precisão dupla. Tá? Se eu olho isso em precisão half precision, aí sim eu chego em números absurdos. E o que é interessante é que os chineses, para chegar no computador rápido deles,
eles fizeram umas coisas bem interessantes, que eles criaram um processador que tem 260 cores. O processador já é uma coisa SMD. E juntaram 10 milhões de cores, só que a arquitetura é completamente nova. Eles não tinham uma arquitetura pronta para poder usar todas as aplicações. E aí deu algum trabalho para chegar e conseguirem chegar no primeiro do mundo, só que agora eles têm o processador pronto. Então, eu não sei como é que vai ser essa briga entre Estados Unidos e China no futuro, mas os chineses já fizeram a parte difícil. Já criaram um processador deles, já colocaram um sistema para rodar e tudo mais. Então, pessoal, já convenci, já mostrei para vocês, tem um monte de coisa de paralelismo, são uma realidade. Até no seu celular, fora o celular do Matheus, que é single core, todos os outros têm multicore, certo? 300 MHz. E quantos cores tem seu celular? Meu, se eu não estou errado, são 4 cores. 4 cores. Maravilha. Então, se você não estiver errado, mas deve ser 4. 4 ou 6. Mas vamos lá. Tem um monte de core, tem um monte de coisa, muito legal. O hardware tá jóia. Tudo bem? E o que se faz em relação a isso quando se fala de software? Olha isso aqui. Alguém conhece essa máquina fora eu e o Wellington? Nem a Alba sabe o que é isso. Não, a Alba não sabe o que é isso. Wellington, o que é que é essa foto aí? IBM PC. É o IBM PC. É um XT, porque tem um disquete do lado, aquele negócio de disquete. É um IBM XT. Só que é o seguinte, quando esse computador estava aí, sendo usado com esse monitorzinho, já tinha C, já tinha Python, já tinha Fortran, e continua. Daí, a linguagem um pouco mais nova é Java. Vamos perguntar aqui para o Matheus de novo, dar uma chance. Matheus, que linguagem você programa? C. Fala o quê? HTML não é linguagem, querido. Tá. Vamos aqui. Em Rio Verde, que linguagem você programa? Eu programo C, C++, dei uma tentada ali em Go, por conta de algumas coisas de API, sem o básico de PHP, Java e Node. Node.js. Cara, tô gostando. Tá. Então é o seguinte, Fortran foi criado faz muito tempo, foi uma das iniciais. Olha C. Para programar em C, no ambiente multicore, como o seu celular, você tem que usar pthreads. Já programou com pthreads? Você gostou? Não foi tão ruim assim, não. Oi? Somar 2 vetores vai, mas fazer coisas mais que isso é difícil. Então, o que acontece? O Python, sabiam que o Python tem o tal do GIL? Quem conhece o GIL? O GIL é o negócio do Python que impede que ele funcione em paralelo. De maneira concorrente. É feito para a linguagem ser simples. Só que se você vai rodar o Python em 8 cores, ele vai rodar em 1 core. Aí, quem gosta de Python aqui? O João Paulo gosta de Python e fala assim, não, mas, Alfredo, se eu quero programar com Python com alto desempenho, eu uso NumPy. É o que você faz. Tá. CuPy. Ele usa o CuPy, que ainda faz CUDA. Uau! Mas aí saiu do Python, cara, saindo para fora. Você está saindo do Python para usar o C sem saber. Então, entendeu? Eu acho que isso aí é um problema grave. Que a gente continua usando martelos para apertar parafuso. Que essas linguagens são estranhas. Tá? E aí, tem uma luz no final do túnel, Go, Rust, Julia, linguagens funcionais. Tem uma luz no final do túnel, mas ainda é pouco. Só para continuar, quem aqui aprendeu que um algoritmo é uma sequência de passos? Por que tem que ser uma sequência de passos?
Por que tem que ser... pessoal, aqui é a Escola Regional de Alto Desempenho. Faz sentido? Outro exemplo. Todo mundo fala do for como se fosse sequencial e pronto. Por que a gente não ensina, no começo, o for all e fala, olha, tem o caso especial que eu tenho que fazer, que é o sequencial? Não faz mais sentido? E se a gente começar a ensinar a computação paralela dessa forma, não vai ser melhor? Por quê? Vamos lá. Vamos pegar o Matheus de novo, tá quietinho aqui. Matheus, quando é que você começou a programar em paralelo? Eu não faço programação paralela. Está em que ano? 2019. Em que ano da faculdade? O terceiro. O Matheus está no terceiro ano da faculdade e ainda não programa em paralelo. É semestre ou ano? Semestre. Tá. Ano. O Matheus acabou de acordar, vamos lá. Não, mas vocês percebem que não faz sentido isso? O ambiente completo que a gente tem é multicore. Foi imposto pela indústria. Os celulares são multicores. E a molecada ainda, no terceiro ano, não aprendeu a programar paralelo. Ele é designer. Tá bom, o designer não tem que programar em paralelo. O designer só faz coisa bonitinha. Só telinha. Tá. Se tiver algum designer bravo com ele, pode dar uns tapas, tá? Mas não só isso. Então, acho que primeiro tem que ensinar a programar em paralelo desde o começo. E a segunda coisa. Alguém já usou lock? Alguém já fez algum programa que deu deadlock e não sabia por quê? Deu live lock e não sabia por quê? Programar paralelo é horrível. É muito ruim. Por quê? As abstrações são muito ruins. São coisas difíceis de entender. Aí você fala, não, mas tem semáforos. Põe o P, põe o V, o trem não passa em cima do outro. Não dá, cara. Monitores, melhorou um pouquinho, mas são abstrações ruins. Tem que mudar isso. Então, de alguma forma, eu defendo que tem que mudar umas coisas. Tem algumas luzes, dá para pensar algumas coisas legais? Sim. Dá para pegar código legado e passar por uma maquininha que vai paralelizar automaticamente. Pode funcionar de vez em quando. A parte que está mais legal, usar diretivas. Você pega um código sequencial, põe diretivas, OpenMP, OpenACC, e diz o que vai ser paralelizável. Isso funciona mais ou menos bem. Mas, já que a Alba citou um monte de artigo dela, eu vou citar 2 artigos meus. Um deles é que OpenMP não é fácil, cara. Como é que eu mostrei que OpenMP não era fácil? A gente pegou tutoriais de OpenMP na internet e achamos o erro em boa parte deles. Virou um artigo. Numa conferência A1. Sabe, tipo, errar usando OpenMP ainda é fácil. E a outra coisa, um outro artigo, a gente estava usando o OpenMP no Manycore. Não é eficiente. Passou de 32 cores, OpenMP começa a ser um gargalo para sincronizar. Então são coisas assim que a gente fala assim, não, é legal. Não é tão legal assim não. E usar bibliotecas. Usar bibliotecas eu acho uma coisa muito legal. Usar NumPy, CudaPy, coisas assim. Eu acho que é uma saída. Porque a gente joga a complexidade para outra pessoa. Aqui eu vou pular essa parte, que são exemplos de OpenMP, só para mostrar, olha, o código sequencial, põe os pragmas, funciona. Mas olha que pragma bonito. Tá? É um pragma de verdade, OpenMP. Não é aquele negócio OpenMP Parallel. Para aí, não, cara, vamos falar sério. Quer programar OpenMP, tem que saber tudo isso aí. O que vai ser shared, o que vai ser private e tudo mais. Tá? Dizer qual é o escalonamento. Isso é programar com OpenMP. Não é só colocar OpenMP Parallel. Tá? OpenACC, como é que eu ponho o código em GPU? Só para uns exemplos aí, quem quiser ver com calma. OpenMP para gerar código para GPU, como é que eu faço? Tem os pragmas para isso, que ele vai colocar na GPU. Mas eu queria pular isso aqui. OpenCL, que
tem mais um exemplo, vamos pular isso aqui. Ó, nossa, sabe aquele slide tipo... Pessoal, quem aqui já fez apresentação em algum lugar? Nunca usem um slide como esse. Tipo, mas dá para ver claramente na 15ª linha que o negócio é complicado. Não serve para nada. É só para, tipo, ver se alguém está acordado ou não. Eu acho que a aposta vai ser usar canais de comunicação. Ao invés de comunicar através de memória compartilhada, algo assim, fazer algo como o Go, que é, uso canais. Uso uma coisa tipo atores. Eu mando a comunicação, em algum momento ela chega, tudo assíncrono, e talvez esse seja o caminho da computação paralela no futuro. Eu não sei qual é o caminho. De novo, é uma aposta. Eu acho que vai ser esse. MPI. Olha que legal. Quem programa em paralelo, programa com MPI. A Alba adora MPI, certo? Socket. Ela programa com... Nossa! Com os sockets. Tem programador Nutella, programador raiz. Eu sou Nutella, cara. Que ainda usa OpenMP. Para quem quiser fazer uma coisa mais bonitinha que sockets, usa o OpenMP, tá? O MPI. Mas a sockets também é raiz. E outra coisa, Big Data. Alguém vai falar de Big Data aí? Tá na moda, né? Tem o Apache, o Spark, o Storm. Nossa, um monte de coisa. Todo mundo fala nisso. Queremos o pessoal para mexer com Big Data. Alguém já olhou o desempenho dessas aplicações? É pífio. Eu não falei essa palavrão, ele falou M asterisco, apaga aí do vídeo. O desempenho é pífio. Tá? É muito, muito, muito ruim. Quer fazer um negócio para rodar rápido de verdade? Vai ter que usar OpenMP, MPI ou Sockets se é para fazer de verdade mesmo. Tá? Porque não tem. Essas coisas, as ferramentas da Apache, é legal, o pessoal aprende rápido, aprende a fazer MapReduce rapidinho, mas o desempenho daquilo é pífio. E falar um pouco sobre a evolução, continuar um pouquinho. Lei de Moore, todo mundo conhece, passa rapidinho, está crescendo. Mas aí apareceu, nossa, sabe, esse pessoal de GPU tinha que aparecer. Estava direitinho, subindo assim, aí de repente... O que quer dizer isso? O crescimento de desempenho de GPUs é ainda maior do que tinha de dobrar a cada 18 meses. Então, hoje é difícil você argumentar que você não quer uma GPU para usar. Se você tiver uma coisa que roda bem a GPU, é maravilhoso. Por quê? É muito processador, é muito hardware, é muito rápido. E apareceu o último player da brincadeira. Machine Learning. E as GPUs caíram direitinho para isso. O que acontece? Hoje, a gente só ouve falar de machine learning, inteligência e sei lá o quê. Só que a coisa bem importante para saber disso, qual foi a técnica computacional de IA nova nesses últimos tempos? Alguém sabe? Nem eu, não houve. O que houve foi esse poder computacional. Redes neurais existiam há 20 anos. Só que eu não tinha como fazer uma rede neural profunda. Porque para fazer uma rede neural profunda eu precisava de muito poder computacional. Agora, com Deep Learning, eu consigo fazer 50, 100 níveis escondidos. Uma coisa inimaginável antigamente. Só que, o que mudou de teoria? Mas essa é uma moda que está muito, muito forte. Memória. A memória está mudando. Tem memória persistente. Memória que você desliga, ela não some. Memória universal. Levar computação à memória. Esse Dot Product Engine é um negócio muito legal. Que é uma memória que me permite fazer operações aritméticas simples do tipo TensorFlow. Quer dizer o quê?
Para que jogar na GPU se eu posso jogar na memória isso? Quem sabe essa é uma outra saída. É uma das coisas que está acontecendo também. Com processadores, essa moda apareceu e sumiu. Então, ó, só uma fotinha para vocês saberem que tem coisinhas bonitinhas. São plaquinhas caríssimas que não valem mais nada hoje. FPGAs. FPGA eu acho que ainda é uma coisa que vai dar muito o que falar. Tá muito legal. E eu sou do time Nutella. Vocês viram que a Alba é raiz. A Alba, ela programa em VHDL. Eu gosto de fazer síntese de alto nível. Quer dizer o quê? Eu gosto de pegar C e chegar no circuito. A Alva não, ela vai melhorar, vai mexer no circuito. É hardware. Eu sou Nutella. Mas é possível gerar código a partir de C. Você compila um código e dá para gerar o circuito que você vai colocar no FPGA. Só que essa operação demora horas. Tá? Mas é possível escrever um programa em C que vai rodar no FPGA. Desafios. Memory Wall. Continua crescendo a diferença do desempenho da CPU e do desempenho da memória. Então, isso é um problema. Quanto menos a gente vai ter na memória, melhor. Powerwall. Ainda continua um problema, a dissipação de potência. E só para acabar, cara, tinha que falar sobre quantum, né? Computação quântica. Se você tiver uma geladeira super forte em casa, você pode ter um computador quântico. Tudo funciona. É só ter um negócio perto do zero absoluto, tudo funciona. E tá uma maravilha. A última dos quânticos foi essa. Quantum Supremacy. Supremacy. Não foi? A Google falou, sei lá. E eles conseguiram mostrar que num computador normal iriam demorar alguns anos para gerar números aleatórios que eles conseguem gerar muito rapidamente. Qual a aplicação disso? A IBM, para, né, não ficar atrás, já que ela roda o computador mais rápido do mundo, ela soltou um white paper dizendo que os cálculos estavam errados. É 28 dias. Demoraria 28 dias para gerar aquele buzilhão de números aleatórios. Mas agora a pergunta, quem quer um buzilhão de números aleatórios gerados? Oi? Um louco aleatório. Quem sabe a gente vai achar um programa aleatório, não sei. Mas, de novo, é Quantum Supremacy. E o outro desafio que eu queria só para acabar é que a energia continua sendo um problema enorme. Data center está consumindo cada vez mais energia. E isso é um problema. E aí tem mais hardware, mais complexidade, mais heterogeneidade, mais potencial para problemas, mais coisa para pesquisa. Tolerância a falhas é essencial. Problemas como bit flip ganham importância. Bit flip, todos conhecem? Quando um malvado raio cósmico acerta seu computador e mudou um bit de algum lugar de 0 para 1 ou de 1 para 0. Assim. O lado bom é que o hardware está preparado para interagir com alguns bit flips. Não todos. E, basicamente, pode acontecer um bit flip e fazer crashar o seu computador. Em um computador acontecer isso é meio raro. Mas eu tenho uma máquina com 100 mil cores, alguma vai receber um bit flip. E eu acho que é super importante ter a ajuda do software para conseguir gerenciar todas essas coisas. Já que o Wellington está ficando meio impaciente, então acho que era basicamente isso que eu queria falar. Novamente, foi uma visão geral, foi um overview. Enquanto que na palestra da Alba teve aquela coisa raiz, aqui vocês tiveram a palestra Nutella, que foi tipo blá, 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 blá. Mas é isso, obrigado. Olá, bom,
Eu adorei a palestra, muito bom. E quero saber agora, gente, se tem alguém com perguntas. Eu tenho um aqui já, mas eu vou aguardar. Sim, vou passar aqui. Boa tarde. Alfredo, obrigado pela palestra, muito boa. Eu tenho uma pergunta no sentido, uma reflexão, né? O que você pensa mais que a gente tem que mudar em relação ao estudo de computação em si, para que isso comece a ser mais uma realidade mais pervasiva, né? Que seja mais aplicado em em outros contextos. Esse caso, por exemplo, né? Lá está acabando a computação e agora vai começar a ver essas coisas. Mas de uma forma mais ampla, o que mais que você vê? Esse exemplo do FOI é muito bacana. Tem mais coisas nessa linha que você poderia comentar? Aí, novamente, obrigado pela palestra. Obrigado. Então, de novo, são reflexões. Eu não sei a direção. Mas a primeira coisa é ficar consciente que tem um problema. Ficar consciente que a gente tem que aprender computação paralela não no terceiro ou no quarto ano. A gente tem que saber que é paralelo ao mundo do início. E eu acho que coisas pequenas. Por exemplo, eu estou dando um curso de introdução à computação na oceanografia nesse ano. E sempre é dado em Python. Esse ano o curso está sendo em Julia. Por que em Julia, não em Python? Porque Python é uma linguagem muito ruim se você quer desempenho. Então eu estou dando em Julia porque funciona melhor. E, inclusive, quem dá curso desse tipo costuma usar o Jupyter Notebook. Sabem o que é Jupyter? O código? Julia, Python e R. Julia é o primeiro. E as pessoas nem sabem que dá para usar Julia. Só que Julia é uma linguagem nova, moderna, bem feita. Então, acho que a gente tem que começar a mudar um pouco essas coisas. E tentar... essa é uma outra observação muito importante. Eu não defendo nenhuma linguagem específica. Se eu quero fazer um driver, é para usar C. Se eu quero fazer alguma coisa que precisa de desempenho, eu tenho que olhar como é que eu quero essa coisa para saber que desempenho eu quero, para poder falar bem com a GPU ou o que for. Não existe uma linguagem única que vai servir para tudo. Quero fazer um script rápido? Python. Mas eu tenho que saber qual linguagem eu quero fazer para usar para uma coisa a mais longo prazo. Aí eu tenho que pensar em que linguagem. E é uma coisa que a gente geralmente não faz isso. A gente fala, eu sei Java, vou resolver tudo em Java. Java é verboso, mas me garante um monte de coisa. Tá bom, você gosta de Java, continua, mas o mundo está mudando. Boa tarde. Sobre as linguagens de programação, eu li um artigo há um tempo que citava, na verdade, uma reflexão, né, sobre mudanças de como é ensinado a programação em escolas, né, de graduação. Falava que deveríamos aprender linguagens funcionais, porque elas são naturalmente adaptáveis ao paralelismo e pelo seu nível de abstração. Eu queria saber o que você pensa disso e se realmente é uma realidade que linguagem funcional ela já se adapta ao paralelismo ou se isso é mais uma especulação, algo uma projeção. Não é especulação. Linguagem funcional é maravilhosa quando se quer desempenho. Por quê? Porque ela tem uma coisa que é muito legal para desempenho. O grande problema de concorrência é alguém mudar alguma coisa que está mexendo. Em funcionais, geralmente as estruturas de dados são imutáveis. Você quer fazer uma outra, você cria uma outra. E por ser imutável, você não tem que pensar em condição de corrida, nada disso. Então funciona muito bem. Eu vou dar o curso de Introdução à Computação em 2020 para o BCC, que é o Bacharelado em Ciência da Computação. Está uma discussão enorme sobre o que a gente vai usar. Elixir, Erlang, Julia, o que for. Mas eu acho que tem um argumento muito bom para usar linguagem funcional para aluno de primeiro ano. É o nivelamento. Por quê? Imagina um aluno que aprendeu a programar com Python, que sabia C, ele chega lá e o cara que não sabe nada também chega. Então o cara que sabia alguma coisa acha que ele está indo muito bem. Sendo que se a gente põe o negócio para nivelar todo mundo por baixo, ajuda. E funcional poderia ter esse papel. Que ninguém mais novo conhece bem linguagem funcional. Legal. Boa tarde.
meu interesse em pesquisa é inteligência artificial. Aí, de repente, a gente se depara com algoritmos muito complexos, necessidade de alto desempenho, quando a gente pensa ali a máquina tomar uma decisão dentro de uma vasta complexidade de como e porquês, tudo. Dentro desse tema da palestra, né, computação paralela, que eu desconhecia até então, e esse tema alto desempenho, o que você enxerga como uma provável solução ou um caminho para ajudar a resolver essa questão da complexidade de uma máquina começar a pensar ou pensar aquilo que eu quero que ela pense? Tá, o que está faltando hoje é entender o que está acontecendo de verdade numa rede neural profunda. Funciona, funciona. Ela separa gatinhos de cachorrinhos, ela faz um monte de coisa, mas as pessoas não sabem direito aonde funciona. Não sabem, tipo, em que camada eu devo fazer alguma coisa. Eu acho que o que precisa é melhorar nesse sentido. Isso a IA pura. Se não é IA pura, eu acho que tem um monte de coisa. Tem, sabe, por exemplo, se você quer seguir pesquisando nisso, eu acho que você tem que olhar, por exemplo, a distribuição que ocorre quando tem algum experimento. Olhar a estatística. Se você entender a estatística, você entende melhor o problema e você resolve ele melhor. Foi mais ou menos, não? Ok. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho. Eu fiquei curioso, Alfredo, quando você sugeriu que o modelo baseado em canais comunicantes com sincronização assíncrona, né, seria um modelo que se apostaria para o futuro. E, no entanto, eu sei que você já estudou e publicou muito sobre o modelo BSP, que seria uma extensão, né, uma generalização do modelo teórico P-RAN. Eu queria saber por que você descartou essa possibilidade de um modelo mais próximo do teórico. Não tinha pensado nisso, mas nada impede de juntar as duas coisas. Quando eu falo em BSP, eu falo de sincronização global e que eu vou mandar as coisas. Como eu vou mandar? Pode ser assíncrona com canais de comunicação. Eu posso Aguardando na barreira ali. É. Sim. Okay. Eu posso juntar as duas coisas. Daria para ter o melhor dos dois mundos. Seria possível. Sim. Tá, legal. Obrigado. Mais alguém, gente, gostaria de fazer pergunta para o professor Alfredo? Não? Então vamos agradecer novamente a palestra dele.